Olá pessoal, muito boa tarde. É o Léo aqui da Futago falando. É um grande prazer estar com vocês ao vivo aqui no LinkedIn. Já queria avisar a vocês que as nossas perguntas elas vão ser conduzidas através dos nossos comentários, né? Então aí próprio na descrição do evento vocês podem acrescentar as suas perguntas. A nossa equipe aqui, o Luiz, o Marcelo, estão de olho aí nos comentários para responder as perguntas de vocês, né? Nesse nosso papo de hoje, de meia hora, a gente vai explorar um pouco esse tema do gêmeo digital e da inteligência artificial atuando na redução de custo de insumo na indústria, né? E claro que, como qualquer boa apresentação, ela tem que começar com um caos, né? Ou seja, começar com esse caos é algo super importante aí para a gente, né? E basicamente assim, conversando aqui com um amigo empresário aí, né, do ramo transportador, né, é um papo bem informal, ele me fez essa pergunta que está na tela aí. Léo, onde é que eu posso usar a inteligência artificial aqui na minha empresa? Eu estou vendo esse negócio de chat GPT, todo mundo falando muito disso e tal. Mas eu não me identifico daqui dentro da minha empresa esse tipo de demanda, né? As nossas coisas aqui são de operações, de movimentação de ativos, de uso de ativos, usar aqui muito bem todos os nossos né, recursos de uma maneira adequada, e eu queria saber um pouco como que a inteligência artificial me ajuda aqui. E esse papo, né, apesar de um papo, vamos dizer, bem simples, assim, tranquilo, ele foi muito esclarecedor para mim no sentido de ajudar a dar alguma visibilidade sobre esse conjunto de fatores que impulsiona a inteligência artificial nas empresas hoje, né? E evidentemente isso se conecta muito com esse nosso papo da indústria. Então, a partir dessa pergunta aqui, a gente foi analisar um pouco, isso tem muito a ver com o início aqui da história da Futago, né? De como um conjunto importante de fatores que está acontecendo simultaneamente, né, no nosso ambiente, vamos chamar tecnológico e econômico, né, mundial, está impulsionando drasticamente o uso da inteligência artificial em favor da eficiência industrial, ou seja, levando para o ambiente industrial uma série de benefícios, vantagens que antes a gente muitas vezes não conseguia realizar, né? Então vamos investigar um pouco isso, né? A gente aqui, isso é uma interpretação nossa aqui na Futago, né? A gente enxerga quatro grandes fatores. O primeiro, evidentemente, é o tema do crescimento exponencial dos dados. Então a gente vai ver algumas coisas aqui à frente, falando disso um pouco no ambiente industrial. A segunda coisa muito importante é o tema do avanço tecnológico do assunto da sensorização, ou seja, que a gente consegue enxergar a nossa operação de um modo mais rico, né, e provavelmente mais veloz do que antes a gente tinha. Então, não só o volume de dados, mas também a variedade e a velocidade com que esses dados são adquiridos. A gente vem junto com isso, com um crescimento enorme da computação, e aí no ambiente industrial é muito importante usar esse termo aí do edge computing, né, ou seja, a computação na borda, como ela vem crescendo. Ou seja, o processamento que é feito lá perto da operação, não é só essa coisa do processamento na nuvem, né? E um avanço ainda de algoritmos. Então, seguramente, todo mundo já escutou falar do ChatGPT, já deu uma experimentadinha em alguns desses novos aí, algoritmos da IA generativa, né? Da inteligência artificial generativa, mas eles vêm de uma longa história que vocês vão ver é muito mais longa do que a maioria das pessoas pensa. Então, assim, cada um desses elementos tem a sua contribuição para que a gente tenha essa convergência importante do uso da IA em função da eficiência industrial. Então, começando aqui um pouquinho com vocês, assim, um elemento bem bacana que a gente vê nessa visão de dados, nessa pesquisa que vocês estão enxergando aí, é da Associação Nacional de Indústria Manufatureira dos Estados Unidos. Ela é muito recente, 2024, né? Eu fiz um recorte, depois se alguém quiser pegar essa pesquisa, tem disponível online o estudo inteiro, é um estudo bem aprofundado sobre o assunto dos dados em manufatura, né? Olhando para os Estados Unidos, oportunidade até 2030, né?
Então, o que basicamente esse gráfico ao lado resume? Ou seja, se você olhar para a sua indústria hoje, se você pensar a sua indústria lá em 2030, como você imagina que vai ter crescido a aquisição de dados em relação a 2 anos antes? Ou seja, hoje em relação a 2022, 2030 em relação a 2028. E aí vocês veem que há uma projeção de que a taxa de crescimento da aquisição de dados vai aumentar drasticamente. Então vocês veem ali, né, as barras verdes. 33% da indústria dizem que lá em 2030 eu vou estar adquirindo o dobro do que eu adquiri em 2028. Ou seja, todo mundo não só tem a visão de que isso está crescendo agora, o dobro não, 500%, né, 5 vezes. Mas que isso vai atingir um ritmo muito maior. Ou seja, essa oportunidade que começou a ocorrer hoje de aumentar a coleta de dados e usá-la de um sentido instrutivo para melhorar aí, né, o assunto da nossa eficiência, ela só tende a crescer. Segundo aspecto, então, que a gente vai cobrir, esse é um recorte muito interessante também aí do IDTechX, quem não conhece ainda essa organização, muito interessante, focada em pesquisa, grande foco no assunto de sensores em vários caminhos. Essa pesquisa é o maior resumo de sensores, né, projeção de mercado até 2035. Acabei de ver ali que o gráfico subiu por cima do número, mas ali o número é 235 bi de dólar. Vai ser o mercado de sensores em 2035, saindo de aproximadamente 140 bi atualmente, ou seja, ele vai ter um crescimento enorme. E aí o que mais chama atenção, se vocês olharem, as letrinhas são pequenas. Você tem em azul, essencialmente, as tecnologias estabelecidas, elas vão crescer de uma maneira bastante importante, né? E aí você tem várias tecnologias, falando do ambiente industrial, muito relacionadas com o assunto de diferentes espectros, ou seja, especialmente na questão de materiais, aí uma capacidade de conseguir analisar os materiais de uma maneira muito mais precisa e rica do que a gente consegue atualmente, né? Mas várias coisas assim bastante inovadoras, por exemplo, biosensores ou sensores ligados a tecnologias quantum, ou seja, várias coisas novas que estão acontecendo e evidentemente vão se espalhando e ganhando volume e ordem de grandeza com o tempo. O que significa que não só teremos mais dados, mas teremos dados diferentes daqueles que temos hoje, né? Esse aspecto é um aspecto bastante importante do que está acontecendo. Além disso, a gente tem um crescimento muito grande da computação de borda, né? A computação de borda ela está caminhando de uma maneira bastante positiva, né, atualmente. E isso faz com que a gente seja capaz de fazer processamentos que antes não eram possíveis, né? Então, esses dias a gente conversou, o Marcelo aqui conversou com uma pessoa que está há muitos anos na indústria, e ele falou, olha, a gente até tinha aí 10, 15 anos atrás possibilidade da gente ter extração de imagens para detecção de defeitos e conseguir fazer potencialmente fazer um processamento de defeitos diferente do olho humano, só que não tinha capacidade computacional, ou seja, não chegava em tempo. E aí, se a gente pegar a NVIDIA, né, a gente é membro aí do programa de startups da NVIDIA, a gente consegue enxergar de uma maneira bastante importante que o crescimento está sendo uma coisa assim exponencial, fortíssima, né? Uma coisa realmente muito, muito, muito relevante do ponto de vista do crescimento, né? Então isso é um negócio bem importante do ponto de vista da capacidade do que a gente tem para fazer, tá? Então podem ficar olhando para isso como uma grande janela de oportunidade, ou seja, nós temos mais dados, dados mais variados e uma capacidade computacional muito maior. Esse infográfico aqui é do pessoal da Quarter, né? E eles dizem o seguinte, ó, o crescimento da NVIDIA, né? E é drástico, mas se a gente olhar o detalhe do crescimento, o verde claro é quanto ela está crescendo em data centers, ou seja, em computação corporativa. Para quem não sabe, essa empresa era fundamentalmente uma empresa voltada ao gaming, né? Com as placas de vídeo e tal. E há um crescimento espetacular de computação que tornou essa empresa hoje a mais valiosa do mundo. E por último, a nossa última tendência, né? Deixa eu sair da frente aqui da nossa tendência para não atrapalhar. Deixa eu pegar aqui e sair da frente aqui para não atrapalhar vocês.
Se a gente olhar o assunto dos algoritmos, né, tem uma coisa muito engraçada aqui, né? Tudo que vem de inteligência artificial vem de muito tempo. Então vamos dizer assim que a primeira questão aqui relacionada aí, vamos chamar assim, com uma certa inferência que a gente pode marcar como algo bem relevante no campo da inferência é o algoritmo da regressão linear. Ele é do século XIX, precisamente 1805, ou seja, ele tem mais de 200 anos, o algoritmo da regressão linear. Se a gente dá um salto bem grande lá para a década de 50, ou seja, 75 anos atrás praticamente, a gente vê o perceptron. O perceptron é a ideia do neurônio artificial, ou seja, aquilo que deu origem à rede neural, e o reinforcement learning surgiu também como algoritmo lá na década de 50. Então você vê, coisas que hoje são muito importantes, elas, cara, já vêm de muito tempo. Nos anos 60 a gente teve as SVMs aí, que é uma outra maneira de ter aprendizagem computacional bastante automatizada, e aí você vê que teve um salto gigante, né? O pessoal fala, inclusive, fala que foi assim, foram os anos de quase ceticismo total em relação à inteligência artificial. As décadas ali 70, 80, praticamente se chegou à conclusão de que isso é uma viagem muito grande, isso não vai virar. E aí, de repente, as coisas começam a acontecer novamente, basicamente ali pelos anos 90, com as random forest, a backpropagation na rede neural e assim vai, até a gente chegar ali pelo 2010, e aí sim você começar a ter coisas que vão transformar a maneira como os algoritmos interagem conosco como seres humanos, que são as redes convolucionais. Aí vamos dizer, o grande capítulo do Deep Learning, né, aprendizagem profunda, né, as redes que têm uma característica bastante diferente das redes anteriores, né. O GAN são as redes adversariais generativas, né, então aqui tem uma coisa muito interessante também, isso foi uma grande novidade aí dos anos 2010, até que ali por 18 vem o paper dos Transformers, que é o que permite hoje coisas como o ChatGPT, Gemini e todos esses outros caras, Claude, que a gente está vendo, o Llama do Facebook e assim vai. E esse paper, vamos dizer, que dá origem à série é do Google Research e ele é de 2018, ou seja, já enxergando uma coisa muito próxima daquilo que nós estamos. E a gente vê o impacto que isso está tendo, sem dúvida nenhuma, é onde há hoje, do ponto de vista de investimentos aí, em todo o campo de startups, a maior quantidade de investimentos do mercado, né? Então, com base nisso tudo, deixa eu sair novamente da frente aqui de vocês. Com base nessa visão inteira, a gente vem com a Futago muito com essa linha de olhar para essa oportunidade no nível efetivamente da indústria, ou seja, vamos olhar para a oportunidade que existe na indústria, todas as demandas que existem, a oportunidade de gerar essa quantidade de dados e essa variedade de dados na indústria e conectá-las na visão do gêmeo digital, né? A primeira vez que eu escutei essa história do gêmeo digital foi extremamente intrigante. Eu vou abrir esses 30 segundos aqui. Eu escutei alguém falando que está fazendo um gêmeo digital de nós mesmos. Falei, cara, se alguém conseguir replicar digitalmente o nosso funcionamento como ser humano, com a complexidade que temos, como é que a gente não vai conseguir replicar uma planta industrial, né? Então, isso é um negócio realmente maravilhoso e a Futago então se propõe a usar o gêmeo digital com um alcance progressivo, usando essa grande convergência de fatores que a gente tem hoje em dia sobre a mesa, né? Muito bem, e aí para quê, né? Ou seja, puxa, o que esses caras estão se propondo a fazer? Então eu acho que aqui a gente tem questões importantes, e eu destaco aí com esse halo em cinza e as coisas que a gente está discutindo neste webinar em particular, né? A gente está vendo na nossa jornada aí com os clientes uma grande quantidade de aplicações, mas nessa aqui a gente vai falar um pouquinho de redução de custo de matéria-prima, essencialmente por uma racionalização desse custo, né? E aí, trazendo insumos também, a gente fala evidentemente do assunto da energia, que também é bastante importante. E isso então vai com uma ideia de uma metodologia, né, vamos chamar assim, em que a gente essencialmente conecta esse nosso gêmeo digital
a operação da empresa, né? Então, primeiro tema aqui é uma visão de telemetria, ou seja, eu vou conectar esses vários sensores em sua pluralidade, diversidade de dados. A partir deste dado, eu vou ter uma capacidade de fazer modelos de comportamento, modelos estatísticos, né? Ou seja, que vão descrever esses comportamentos daquilo que eu estou estudando. Eu vou mostrar isso para vocês aqui nesse nosso papo. Com base nisso, eu começo a ter a primeira visão do meu gêmeo digital. Ele está sendo alimentado, né, online, e em cima desta alimentação online, eu posso começar a ter oportunidades muito interessantes, não só de monitorar o que está acontecendo, mas também simular eventuais mudanças nesse ambiente. Aqui começa a ter uma ponte muito bacana com essa visão de custo de insumos, porque eu começo a simular coisas e ver os efeitos, né, o depara do ponto de vista de efeito. E o bacana, como aí conecta com o papo dos sensores, os dados podem ser das mais diferentes origens, das mais diferentes naturezas. No exemplo que eu vou mostrar para vocês aqui, eu trago um dado ambiental, porque o clima influencia na performance e intuitivamente as pessoas sabem que o clima influencia na performance. E aí tem uma coisa muito bacana que difere do, entre aspas, BI tradicional, né, lá o Business Intelligence tal, que eu monitorava e eu podia tal, tentar ter uma redução desse lead time, mas que é uma questão de voltar operacionalmente uma receita, ou seja, tornar esse negócio efetivamente acionável. Então é nesse desafio que a gente está, e lembrando, o que a gente vai tentar fazer aqui é mostrar isso no âmbito da redução de insumos com o GM Digital e Inteligência Artificial. Então, basicamente é o que a gente vai mostrar para vocês. Aí eu vou sair aqui da minha apresentação e eu vou efetivamente ligar aqui o nosso modelo de gêmeo digital da Futago, tá bom? E com base neste modelo eu vou dar uma logada aqui. Então é um sistema logado. Esse sistema, a nossa tecnologia, a gente aqui está rodando na nuvem, né? Como vocês viram, está funcionando mesmo. Expirou aqui o meu login. Eu vou conectar novamente no meu gêmeo digital. Eu vou fazer essa conexão usando aqui as minhas credenciais. Entrei no meu gêmeo digital. E aqui a grande provocação, então, que a gente traz vamos nos mobilizar em função das suas questões de negócio, né? A que a gente está investigando hoje aqui no nosso webinar, eu vou sair um pouquinho da frente aqui para não atrapalhar vocês, né? É o tema da redução de consumo. E aí a gente escolheu aqui uma indústria que, né, o Luiz tem uma experiência bastante relevante nessa indústria, que é a indústria da madeira, né, e que também é uma indústria relativamente simples de ser explicada, né. Deixa eu voltar aqui para explicar isso um pouquinho para vocês, né. Basicamente a indústria da madeira, aí os painéis de MDF, MDP, olha, explicação muito basicona aqui, né. De um lado a gente tem uma entrada de madeira picotada de alguma forma, certo? Então vou chamar de cacos de madeira, né? E junto com isso a gente tem uma entrada que fundamentalmente é resina, né? Essa resina evidentemente vai gerar uma aglutinação dessa madeira picotada e um endurecimento, né? Vamos a gente pensar caseiramente, quem não é do ramo, é uma cola, ou seja, isso é colado. E isso entra num grande processo, onde por meio de temperaturas e pressões, isso vai se tornando o painel de MDF, MDP que nós utilizamos na confecção, por exemplo, da maior parte dos móveis, né? Então esse é um processo longo, né, fisicamente longo, vai ser muitos metros desse conjunto aí de entrada e produção da madeira. E aqui a grande oportunidade então que a gente vai discutir é exatamente essa visão de redução do consumo de resina. Então, como eu tinha dito para vocês, acho que o primeiro ponto aqui é a gente dizer que tem a telemetria, certo? Então, eu vou olhar a telemetria. Deixa eu abrir em tela cheia aqui para vocês também, que acho que é bacana a gente ver isso em tela cheia, né? Então, tenho lá o meu painel de telemetria. Eu estou olhando para a minha pergunta de negócio, como é que eu reduzo o meu consumo de resina.
eu tenho uma ordem de produção, né? Então nesse caso aqui a gente está pensando numa produção em batelada que está acontecendo aqui. Então tem um determinado produto que tem lá uma determinada espessura. Evidentemente, se eu olhar para esse quadro principal aqui da resistência à tração, eu queria chamar a atenção de vocês que esse, vamos dizer, é um dos principais indicadores do ponto de vista de qualidade. Por quê? Porque você quer que o seu painel tenha aquela resistência para a qual ele foi prometido. E basicamente a resistência para a qual ele foi prometido do ponto de vista da qualidade esperada do produto é a linha branca tracejada, né? Eu trabalho com uma margem de segurança, né? Então evidentemente eu não quero estar no limite mínimo dessa garantia de qualidade, mas vocês observam que numa ordem de produção de expectativa de 25 horas, onde já decorreram 8 horas, eu estou operando num nível de qualidade bastante mais alto do que eu precisaria, né? E por quê? Porque evidentemente há questões empíricas que estão aqui que eu quero assegurar que, independente das condições que me cerquem, eu consiga garantir que essa qualidade atende os requisitos que eu preciso. Eu dei o exemplo na madeira. Isso acontece no metal mecânico, na construção civil, né, artefatos de construção civil. Isso acontece em N segmentos industriais diferentes, onde o setup de uma operação em batelada acaba tendo como output algo que está muito acima da condição de qualidade mínima, porque eu não tenho condição de fazer esse ajuste muito fino ao longo da minha ordem de produção. E aí na chamada do gêmeo, aí falando já do assunto da inteligência artificial, vocês veem que em laranja está destacado que, opa, meu amigo, cuidado aí. Você tem aí uma oportunidade de fazer uma economia importante aqui na sua produção. Você está consumindo resina num determinado nível, mas se você fizer alguns ajustes, você tem condição de fazer esta economia, de maneira que a gente pode caminhar para um processo de simulação, né? E com base nesse processo de simulação, onde essencialmente, o que eu queria chamar primeiro a atenção de vocês aqui, eu vou subir um pouquinho a tela para facilitar. Eu tenho parâmetros que são do processo produtivo. Então, por exemplo, o processo, né, que eu descrevi muito rapidamente para vocês da madeira, tem o preparador de madeira, o dosador em coladeira, o secador e silo de fibras, a prensa, né, todo o pedaço onde acontecem ali as pressões e tal, né, até chegar lá no corte. Mas eu tenho também características dos meus insumos, eu tenho condições ambientais. Então a gente aqui, o Luiz está lá em Curitiba, né, tem equipe de desenvolvimento lá em Curitiba. Olha, eu tenho aqui uma temperatura ambiente num determinado nível, a umidade num determinado nível. Então eu consigo, de alguma maneira, parametrizar, né, o que está acontecendo no meu... E aí eu queria mostrar para vocês um deparo aqui, que de acordo com determinadas alterações que eu fizer no meu processo produtivo, se vocês observarem a resistência à tração aqui embaixo, ela está sendo alterada, né? E aí o que eu quero fazer? Eu quero agora, usando essa potência do gêmeo digital, fazer uma, vamos dizer, economia importantíssima no que diz respeito à minha matéria-prima. Ou seja, eu quero reduzir o consumo da resina, mantendo os meus parâmetros de qualidade. Para fazer isso e usando aí os algoritmos matemáticos, eu também estabeleço limites operacionais, né? Então o que são limites operacionais? São limites físicos e de gestão que eu quero aplicar. Então, por exemplo, o conjunto dos meus ativos roda a uma determinada velocidade. Eu não posso rodar acima daquela velocidade, nem abaixo dos parâmetros operacionais. É um limite físico. Mas eu também posso ter limites gerenciais do tipo, eu não quero que o meu custo fuja deste conjunto, ou eu não quero ajustar mais do que 3 ou 4 parâmetros operacionais dentro da fábrica. Tá? Então, você estabelece esses limites operacionais. E com base nesses limites operacionais e querendo otimizar o consumo de resina, ou seja, reduzir essa minha matéria-prima, que representa uma parcela bem representativa, né, bem significativa do meu custo, nesse caso aqui, alguma coisa como 25 a 30% do custo total de matéria-prima, eu quero fazer um processo de otimização. Quando eu chamo essa otimização, aí sim eu tenho um algoritmo que vai usar os meus aprendizados
do modelo estatístico do GM Digital, mais uma capacidade de otimização com base nos limites operacionais que eu conseguir, para dizer até onde o meu consumo de resina vai, certo? Então aqui a gente tem uma questão muito importante em relação ao consumo de resina. E eu já consigo enxergar e traduzir, e aí entendam que na indústria de cada um de vocês isso vai acontecer desta forma, né? A gente vai ter uma possível projeção do benefício econômico que está acontecendo ali simultaneamente, né? E aí como que o ciclo se fecha? Esse ciclo se fecha quando a gente olha para uma potencial receita operacional, onde eu estou olhando, né, eu estou entendendo quais são os parâmetros que eu preciso alterar na minha produção de maneira a atingir aquele objetivo com base na simulação. Então isso vira uma receita operacional bem clara. Evidentemente que isso pode ser, nos mais diversos casos, gerar determinadas ordens no meu sistema Fabril, gerar ordens no meu ERP, produzir uma ordem de serviço, se for uma manutenção, no meu sistema de gestão de ativos, e assim vai, de maneira que a gente acaba usando então essa ida e volta, certo? De uma maneira bastante pragmática para gerar esse resultado dentro da empresa, tá bom? Então, com isso eu queria voltar aqui agora com vocês na nossa apresentação e dar uma conferida. Nós temos ainda 5 minutos nas eventuais perguntas que vocês tenham aqui para nós. Pessoal, desde já muito obrigado aí pela audiência e espero que vocês tenham gostado. Esse material ele estará também disponível nas redes sociais da Futago para quem quiser ver posteriormente, dar uma conferida, e nós evidentemente estamos à disposição para discutir o cenário da empresa de vocês da maneira mais clara possível, tá bom? Com isso eu volto aqui e eu vou conferir um pouquinho se nós temos aqui alguma pergunta rolando no nosso chat. Pessoal, entrou uma pergunta aqui do Antônio Pedro, que eu vou reproduzir aqui para vocês, que é o seguinte. O Antônio Pedro, obrigado, viu, Antônio Pedro? Pergunta para a gente aqui: essa diferença entre a especificação e o excesso feito na entrega normalmente é a função do quê? Sensibilidade dos equipamentos de medição, dosagem, etc. O Antônio Pedro, assim, o que a gente já vivenciou de fato acaba sendo uma questão de dosagem realmente, né? Ou seja, é dada uma dosagem que tem vamos dizer, uma parcela de conservadorismo que vem da operação, que é natural, ou seja, com o intuito de manter um determinado padrão de qualidade, não tendo o mesmo nível de instrumentação, acontece um certo conservadorismo. Se a gente pegar, eu vou voltar nessa indústria especificamente, na indústria da madeira, qual que é um dos gaps importantes que acontecem na prática hoje? A medição efetiva da resistência à tração é feita em laboratório e ela não é feita online, ela é feita periodicamente. Então, sei lá, a cada 3 horas, a cada 4 horas, a cada 2 horas, né, a depender da capacidade do laboratório, isso se consegue fazer uma medição, de maneira que efetivamente o operador carrega ali um conhecimento empírico muito grande que faz com que haja essas oportunidades de redução. Então, assim, a gente vê nesse caso a inteligência artificial de uma maneira muito positiva para ajudar esse operador. Muito obrigado aí, Antônio Pedro, espero ter te ajudado aí com a pergunta. E também compartilho aqui que os demais profissionais aqui da Futago podem responder o seu comentário também aqui no LinkedIn. Tá faltando ainda 1 minutinho aqui, pessoal. Se alguém tiver mais alguma pergunta, a gente ainda consegue pegar essa pergunta. Vou aguardar aqui um pouquinho.
Olha, queria agradecer a todos aí pela presença. Foi muito bacana estar com vocês aqui essa meia horinha. A gente vai ficar de olho aqui no LinkedIn para eventuais novas perguntas que venham na sequência. A gente responde aqui no próprio LinkedIn. Opa, parece que entrou mais uma pergunta aqui. Aqui não apareceu não. O Marcelo está me dizendo aqui que entrou uma pergunta, mas eu ainda não consegui ver. Olha, quem perguntou? Ah, o Antônio. Ô Antônio, obrigado. O Antônio pergunta aqui quais os outros segmentos industriais a gente poderia desenvolver os gêmeos. E depois também tem uma pergunta do Marcelo. Marcelo, já pego sua pergunta aí, só um minutinho. Antônio, eu li primeiro o seu, mas foi uma atrapalhada minha aqui. A gente tem visto oportunidades em muitos segmentos, para ser bem sincero com você, e olhando inclusive desde empresas que têm processos até bastante simplificados de fabricação, até níveis de maturidade relativamente baixos. Então, para dar exemplos, a gente está olhando, por exemplo, para metalúrgicas, olhando para processos de inspeção de defeitos, né, peças metálicas acontecendo isso. A gente tem visto questões na indústria química, cosmética, farmacêutica, especialmente no assunto batelada, né? Ou seja, não no processo contínuo, muito mais na batelada, onde tem diferença naquilo que a gente for colocar. Como mencionado, na indústria da madeira, na indústria de alimentos tem coisas muito interessantes, especialmente nessa questão do uso de informação de espectros, né, espectros não visíveis aí para aferir qualidade de alimentos. Então, assim, o número de oportunidades é bastante amplo. Muito obrigado. Entrou uma pergunta aqui do Marcelo Luiz Ostins. Obrigado, Marcelo. Boa tarde. Em relação aos dados que geram monitoramento, a ideia da Futago é deixar sensores instalados para medir tudo em tempo real? Em caso de que isso não é possível, como resultado de uma análise, dá um more ali para mim, Marcelo, que fechou ali o resto da pergunta do seu xará. Em caso em que isso não é possível, como resultado de uma análise de laboratório, por exemplo, terá que ser o operador para realimentar os dados? Ah, excelente pergunta. Obrigado, Marcelo. Olha, o assunto da aquisição de dados é um dos desafios nesse assunto do GM digital, e eu diria para você, na própria instrumentação da indústria como um todo. Então, claro, o cenário ideal é o cenário no qual a gente tem uma alimentação online de dados, né? Então aqui justamente essa visão da telemetria, né? E ela é progressiva, né? Dificilmente você tem empresas que estão completamente instrumentalizadas, especialmente nesse conjunto amplo de sensores que está vindo por aí. Em não havendo, né, o dado do sensor, sim haverá algum tipo de alimentação de dados que pode ter uma natureza manual, né? Então, se a gente pensar, o homem é um sensor. É um sensor não tão preciso, não tão frequente, não tão disciplinado, mas ele funciona como um sensor. Então, essas entradas também podem ser usadas para investigar o GM digital. E aí acho que o grande trabalho é fazer alguma prospecção inicial, no sentido de observar as correlações desses dados com os problemas que se quer investigar, né? Então a gente está trabalhando nesse sentido. É muito bacana a sua pergunta, e esse realmente é um dos desafios bastante relevantes, né? E no dado, acho que tem uma coisa importante aqui a ser comentada ainda, nesse nosso último minutinho aqui. Tem uma questão importantíssima de que esse sinal ele precisa ser trabalhado, né? Então, esse sinal gera uma telemetria, a gente alimenta um determinado, vamos dizer, animal aí, banco de dados, né? Mas não necessariamente é esse mesmo animal, banco de dados, que vai ser o cara adequado para a gente ter uma aprendizagem, né? Então é possível que a gente tenha determinadas informações que são originadas nessa visão de telemetria e são muito imediatas ali, e trabalhos, vamos dizer, ajusante, né? No sentido de os dados vão sendo trabalhados para poder permitir outras utilizações. Tem mais alguma perguntinha por aí, Marcelo?
ou nós terminamos? Pessoal, maravilhoso aqui. Queria mais uma vez agradecer aí a todos pela oportunidade e eu vou encerrando por aqui com o nosso muito obrigado, um ótimo final de semana para todos aí. Abraço para todos, valeu.